Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algo muito importante, que muitas das vezes os pais não se atentam, sobre os filhos. Muitas das vezes os pais eles ficam muito preocupados em trazer o alimento para os filhos, ou se aquele filho tem uma boa casa, Se aquele filho tem algo bom diante dos seus amigos, Então muitas das vezes os pais eles se atentam a algumas coisas e não percebem pequeninas coisas que acontecem com seus filhos através de amizades, ou através até mesmo os pais precisam sair para trabalhar, deixam os seus filhos com alguém, Que as crianças, já na sua infância, o maligno, o adversário de Deus, ele já tenta desencaminhar as crianças lá na sua infância, Eu tenho ouvido muitos testemunhos, já ouvi o testemunho do pastor Flávio Amaral, que eu gosto muito de assistir os vídeos dele e recomendo a você que também assista, que apoie o canal do Ministério Libertos por Deus, porque dali também sai a ajuda, para que ele faça essa obra. Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre os caminhos que o maligno, já me ofertou desde lá da minha infância, Que ele não parou ainda de me ofertar os caminhos e nem para de ofertar os caminhos dele a você, claro, Porque enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós tivermos vida, e se você for uma pessoa que quer viver ao lado do Senhor, seguindo na justiça do Senhor, aí é que ele vai trazer essas ofertas mesmo. Porque eu nunca me esqueço daquela história lá da ilustração do pato ferido. O caçador, ele não se importa com o pato que ele já matou. Já matou, parou, Ele quer o pato ferido. O pato ferido tem mais emoção, ele fica lá perseguido, então ele vai ficar atirando nesse pato até derrubar também. Então as pessoas que querem servir a Deus, que querem andar com o Senhor, querem andar no caminho do Senhor, falando aqui de ter comunhão com o Senhor, Então essas pessoas que querem comungar com o Senhor incomodam o maligno, porque ele já saiu da presença de Deus, então ele não quer que ninguém viva na presença de Deus. Então ele vai perseguir esses patos, Essas pessoas que querem andar com o Senhor. Quando a gente é criança, o maligno ele já mostra vários caminhos a gente. Ele não vai, fulano virou homossexual, fulano virou bandido, fulano virou um drogado. Não, gente, ali o maligno ele já começou a investir desde a infância daquela criança. Muitas das vezes até no ventre da própria mãe, Ali na geraçãozinha dele, o maligno já está ofertando caminhos a ele. Caminhos maus, fazendo com que a mente daquela pessoa seja modificada. Porque é na infância que a mente, o caráter é moldado. Então ele quer ali sujar, Ali a criança, ele quer sujar esse ser lindo, que Deus gera. Os caminhos que eu vou me lembrar aqui, eu vou falar aqui para vocês, tá certo? Então os caminhos que ele me ofertou. Um dos caminhos que ele me ofertou foi o espiritismo. Quando meu irmão faleceu, eu era muito apegada a esse meu irmão que faleceu, Muito apegada mesmo. Então, todo mundo sofreu, claro, Todo mundo sofreu, minha mãe sofreu, meus irmãos sofreram e, consequentemente, também eu sofri com a perda daquele meu irmão. Certa vez, eu dormindo, eu tive um sonho, Eu sonhei, esse sonho, claro, não foi dado por Deus, foi um sonho de manifestação maligna, aonde nesse sonho eu via meu irmão. Nós estávamos separados, ele tinha um caminho e era à noite, E ele estava em pé e claro que não era ele, Estou falando aqui a projeção que Satanás fez, Então Satanás fez a projeção como se fosse ele. E aquela pessoa fazia assim para o meu lado, me chamando, Mas naquele tempo eu não conhecia as escrituras. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para aquela pessoa e dizia assim, você não é meu irmão, Porque meu irmão está morto. Então, quem foi que disse isso para mim, se eu era apenas uma criança, Eu era uma criança. Eu lembro que quando ele estava no caixão, não me deixaram ver ele, Me colocaram na casa da vizinha para brincar. Mas eu não era boba. Eu sabia que ele estava sendo velado ali. E eu sabia que ele não ia mais voltar, Então as pessoas diziam, falavam e tudo mais, mas eu tinha certeza
que ele tava inerte, né? Eu até disse, eu me lembro que eu falei algo para alguém, disse assim, que tinham me botado ali como se eu não soubesse que ele estava morto, né? Eu me lembro muito bem disso. Então, quando naquele sonho, aquela projeção, né, fez para mim, né, fez a menção de me chamar, eu disse assim, dentro de mim veio, né, essa palavra, disse assim, você não é meu irmão, porque meu irmão está morto. Então, quando eu falei isso, uma força me levantava daquele lugar e me fez voar de costa, me retirando de perto daquele ser, né? E foi o único sonho que eu tive com ele. O único sonho que eu tive com aquela pessoa, né? Que no caso não era meu irmão, né? Então, o caminho do espiritismo, ele foi me ofertado. Outro caminho também que Satanás quis me ofertar quando eu era criança, era o caminho da fama, né? Tinha um homem que ele fazia umas brincadeiras no Dia das Crianças e tudo mais. Então, ele costumava pedir que a gente ensaiasse músicas, e eu lembro que eu era muito tímida. Mas aquele homem pedia que a gente cantasse, nós íamos lá e eu cantava música de forró sozinha ali, para muitas pessoas ali da rua, né? Cantava música de forró, cantava música dos Trapalhões junto com as outras crianças que ali estavam. E eu não tinha vergonha, mas eu era muito tímida. O estranho era isso, eu era muito tímida. Mas aquilo nunca me vislumbrou, eu nunca me vi sendo uma cantora, sabe? Ah, eu subi num palco, vou ser uma cantora famosa. Não, tá entendendo? Isso nunca veio na minha mente. É uma coisa incrível. E mesmo depois que eu conheci o Evangelho de Cristo, muitas pessoas falavam para mim, você tem que gravar um CD, como se com coisa eu tivesse técnica, uma voz para se gravar um CD. Mas talvez pessoas botavam aquilo, né, na cabeça, talvez até mesmo Satanás querendo que eu vislumbrasse, né, a fama através do dom de Deus, né? Então as pessoas diziam, grava um CD, você canta muito bem, você está perdendo dinheiro, né? Muitas pessoas falavam isso. Eu ia às vezes num congresso de mulheres nas assembleias e muitas pessoas vinham me dar a tal da profecia, né? Você ainda vai gravar um CD, você vai ser muito famosa. Muitas das vezes aconteceu isso comigo. Então, desde a minha infância, né? Desde a infância, o maligno já queria ali me levar para esse caminho, né? Querendo desvirtuar o dom que Deus havia posto no meu coração de entoar louvor e adoração para Ele através do canto. O outro caminho que Satanás também quis me levar, que isso aqui eu nunca contei, eu acho que eu nunca contei porque ninguém nunca se interessou em saber, né? Mas eu vou contar isso aqui para que você preste atenção na sua criança, no seu filho, na sua filha, com quem essa criança brinca. Não vá confiar totalmente porque é filho. É um filho de crente, sabe? Não, o pai dele é crente, ele é uma boa criança. Você não tem que ficar, você não tem que confiar nisso. Você tem que tomar cuidado com a sua criança, vigiar aquela criança. Porque como eu falei agora anteriormente, eu era uma criança muito tímida, muito medrosa e muito obediente, né? Eu fui ensinada para obedecer totalmente. Então, até uma criança me batia, porque eu era muito medrosa. Eu lembro que tinha uma menina lá na rua que eu me obriguei a ser amiga, colega dela, porque ela me espancava demais. Ela me espancava demais e essa menina ensinou muitas coisas erradas, não somente a mim, como também a outras crianças. Ela era bem maior do que nós, né? Então ela era muito danada, era uma criança que foi criada em ambientes diferentes da gente. A gente era criança, só ficava dentro de casa, né? Ela não, ela já convivia com gente adulto, começou a trabalhar muito cedo nas casas dos outros. E só Deus sabe o que aquela criança tinha passado, né? Para ela ter aprendido tanta coisa ruim. Muitas das vezes as pessoas elas se confiam. E eu já ouvi testemunho de pessoas assim porque tá andando com filho de crente, sabe? Acha que por ser crente, pronto, é tudo. Não, a pessoa vai lá na denominação, mas não quer dizer que ele tem um coração em Deus. Não quer dizer que ele é uma pessoa fiel a Deus. Tá entendendo? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Eu tinha uns 6, 7 anos por aí, talvez. Acho que mais ou menos isso. Lembro que chegou uma família, né?
foi morar numa casa frente a onde a gente morava, e tinha uma menina que ela tinha assim talvez ela tivesse uns 11 anos, 12 anos, eu não sei. Só sei que ela andava com as roupas muito grandes, porque era filha de crente, né? E os pais dela eram crentes, só que eles eram uns crentes muito estranhos, né? Eles eram uns crentes muito estranhos. Porque tinha outra família de crente também lá, que não falava muito com os outros, né? Porque antigamente os crentes, eles não falavam muito com as pessoas. Já esses crentes, eles eram estranhos, né? Porque você percebia que não era normal. Hoje, com a minha memória de adulto, né? Com meu pensamento de adulto, quando eu lembro daquelas pessoas, eu vejo que elas não eram pessoas assim honestas, né? Eram pessoas capas, eles eram capas, né? E eu lembro que essa menina, ela me coagiu, né? Eu sendo uma criança bem menor, ela me coagiu a deixar que ela tocasse em mim, né? E eu fiquei com muito medo daquela menina, né? Eu fiquei com muito medo porque eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha muito medo de muitas coisas, né? Eu cresci, nós crescemos aqui aprendendo a obedecer. Se não obedecesse, né? A gente apanhava. Então, aquela menina, ela veio, né? Ela tirou minha roupa, me tocou e queria que eu tocasse ela também, né? E eu não conseguia tocar nela, porque eu fiquei totalmente paralisada, né? Diante das atitudes daquela menina. E aquela menina, ela me coagiu, né? Me constrangeu, né? Me obrigou, né? A deixar que ela me tocasse em mim. Então, esse caminho que Satanás estava me oferecendo era o caminho da homossexualidade. Porque se você não sabe, as crianças já na sua infância, elas são levadas, né, ao caminho da homossexualidade. Seja através de uma violência sexual, né? Seja através de brincadeiras com outras crianças. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Devemos tomar bastante cuidado. Porque tem até eu vou até gravar outro vídeo sobre como Satanás trabalha através dos traumas, né? Como ele trabalha através dos traumas. Ele não faz algo com a pessoa só uma vez, ele sempre vai querer fazer, ele sempre vai querer repetir, porque preste bem atenção. Quando eu sempre tive na minha mente uma lembrança de quando eu era bebezinha, mas eu acredito que Deus ele foi apagando isso da minha mente, porque graças a Deus o Senhor ele vai tirando muitas coisas da minha mente para que eu não seja uma pessoa vitimizada, traumatizada, sabe? Mas eu lembro, isso vem na minha mente, de uma pessoa, né, que era conhecida, né, que essa pessoa, ela chegou a fazer algo comigo, quando eu era criancinha, quando eu era bebezinha, digamos assim, talvez uns 3 anos, uns 4 anos, eu não me lembro muito bem, mas na minha lembrança é como se fosse isso. E depois, né, já nessa idade, essa menina vem e me toca novamente, né? Olha só, caminhos da homossexualidade começa através de traumas, muitas das vezes de forma de violência sexual. E depois, 16, 17 anos, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que eu estava trabalhando numa casa, né? E uma pessoa ligou para mim, uma mulher ligou para mim e começou a me assediar pelo telefone. E essa mulher, ela era irmã do homem para quem eu trabalhava. Eu trabalhava lá, eu e meu irmão trabalhávamos nessa casa. Meu irmão trabalhava na manutenção junto com o homem lá, e eu trabalhava fazendo alimentação e atendendo as ligações, né? Então eu trabalhava lá nesse lugar e limpando a casa também. E essa mulher me ligou, me assediando através da ligação. Olha só, Satanás me oferecendo novamente aquele caminho imundo, né? E depois disso também, com 18 anos, né, aconteceu de um homem mentir, né, para minha mãe, dizer que ia me levar para tirar o título de eleitor, e lá ele quis me praticar violência sexual comigo também, né? Se aproveitou, era tudo mentira. Como eu disse, eu era uma pessoa muito
obediente, muito lesada nesse ponto. Eu não tinha a perspicácia que Cristo diz que nós devemos ter. Nós temos que ter a perspicácia das cobras, não somente a mansidão das pombas. Nós devemos tomar bastante cuidado com isso. Então, quando as pessoas elas já têm a tendência de ser obedientes, que elas entram numa congregação, numa denominação, aquela denominação ajuda aquela pessoa a ser daquele jeito. Porque não pode ir contra as pessoas, não pode questionar, não pode pensar mal dos outros, entendeu? Então, muitas das vezes, se você já é daquele jeito, você só piora. Que foi esse meu caso, né? E ali eu tinha uns 17 anos para 18 anos, esse homem veio com essa história de que ia tirar meu título de eleitor, eu junto com outros jovens, mas era tudo mentira. Ele não levou ninguém, só levou a mim, né? E ainda quis me violentar nesse lugar que era que não tinha muitas casas por perto, mas para a honra e a glória de Deus, o Espírito do Senhor não permitiu que aquilo acontecesse, me ajudou, me salvou, me tirou daquele lugar. Nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás ele já investe na infância, tá certo? Nós devemos abrir nossos olhos, tomar cuidado com as crianças, vigiar. Nós não devemos ser invasivos com as crianças, nós devemos deixar elas à vontade, passar para elas que devem confiar na gente, deve contar algo para a gente, se precisar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os vícios, né? Os vícios também. Quando eu era criança, né? Essa mesma, essa criança que eu disse que era muito danada, né? Não a criança lá que me tocou e tudo mais, não. A outra criança que era muito danada, que me batia e que eu me via obrigada a ser colega dela por conta disso, né? Porque ela me batia, porque ela me chamava de riquinha, que eu não queria ser colega de ninguém, só que era porque era o meu jeito, eu era uma pessoa tímida, né? Retraída, né? E também eu não queria ser colega dela, que ela era muito danada, né? Eu não gostava de gente assim, mas eu me obriguei a conviver com ela por conta disso, por medo, né? Então, essa menina, ela ensinava as crianças a fumar, né? Fazia cigarrinho de papel. Não tinha nada dentro do cigarro, era só papel, mas aquilo já era um convite para os vícios, né? E uma vez também ela queria me induzir a beber cerveja, né? Quando eu era criança ainda. Mas eu não aceitei. Eu sempre tive nojo daquilo dali. Sempre para mim, aquilo ali sempre fedeu a vômito. Eu nunca entendi como é que uma pessoa consegue beber cerveja. Nem cerveja e nem cachaça, né? E a outra vez também foi a minha irmã, né? Que ela me deu a cerveja dizendo que era cajuína, né? Ela me deu aquela garrafa de cajuína e disse assim, pega, é cajuína, né? E aí quando eu cheguei perto, ela virou aquilo na minha boca e aí eu cuspi fora porque era muito fedido, muito imundo, né? Era vômito. Que eu já vomitei muito quando era criança, então para mim era o mesmo cheiro, né? O mesmo cheiro, o mesmo sabor, a mesma imundícia para mim. Então, é na nossa infância que Satanás ele começa a investir. Então, Satanás ele já queria investir nos vícios ali desde a infância. A prostituição, o convite não veio quando eu era criança. Talvez eu tivesse uns 21 anos, 22 por aí, talvez isso. Mas são os caminhos pelos quais Satanás já quis investir na minha vida. Uma irmã, né, me levou numa costureira. Chegou nessa costureira, essa mulher começou a conversar com a gente, conversando e contando as vantagens, que não sei o quê, que conhecia fulano, conhecia cicrano. E aí ela disse que ia fazer uma chamada de vídeo para uma pessoa que ela conhecia. Mas, de repentemente, ela apagou a luz do quarto, né? Era um quarto, ela estava ali dentro, estava eu, ela e essa outra irmã. E aí simplesmente ela apagou a luz daquele quarto e pedindo para eu falar com aquela pessoa, que era um homem da Itália, né? E aí eu disse, não, eu fiquei assim sem saber o que era que estava acontecendo, né? E aí eu falei alguma coisa que ela ficou com raiva, né? Aquela mulher ficou com raiva quando eu falei, eu não sei se eu perguntei o nome daquela pessoa ou pedi para ela acender a luz, eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que ela ficou irritada, né? Porque eu acredito que ela queria me... Como é que a pessoa fala, meu Deus?
aliciar. Eu acredito que ela queria me aliciar, né? Para aquele homem. Porque ela já tinha aliciado várias pessoas. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha aliciado várias pessoas, né? Tinha enviado várias mulheres para a Itália. E naquela época, né, eu era muito magrinha e diziam que os homens de fora gostavam de mulheres magrinhas, né? E aí ela começou a querer ser minha amiga, querer conversar comigo, perguntar da minha vida e tudo mais, perguntava se eu tinha namorado. Eu não tinha namorado, né? E aí ela começou a conversar comigo, tudo mais, querendo saber da minha vida. Mas por quê? Porque ela queria que eu aceitasse esse aliciamento. Então, esse caminho foi um caminho da prostituição, né? Que o maligno quis me ludibriar, quis me assediar para esse caminho, né? Então, assim, ela se dizia ser cristã, né? Se dizia ser cristã. Pegou a filha dela, aliciou para um homem, né? Outras pessoas mais, né? Ela mesma foi embora. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com os caminhos que Satanás ele vem nos ofertar, né? Vem nos ofertar. Sei que essa mulher ela não gostou muito de mim não, porque eu não gostei dessa atitude dela, né? De querer me aliciar, né? Querer me assediar, né? Querer que eu me ludibriasse com isso. Então, nós devemos tomar bastante cuidado com os caminhos que o maligno oferece às crianças, oferece aos adolescentes, oferecem a nós, né? Mesmo na nossa fase adulta, ele vai continuar querendo nos oferecer, vai estar sempre querendo nos oferecer os caminhos do mal. E sobre as crianças. As crianças, nós devemos tomar muito cuidado quando a gente vai falar com elas. Nós não devemos ser invasivos com as crianças, dizer assim, olha, eu vou conversar sobre sexo com você. Aí a mãe faz assim, o homem faz assado. Não, nós não devemos fazer isso com as crianças. Isso é ser invasivo, né? Isso é um abuso, para mim é um certo tipo de abuso. Eu sei que existem pessoas que se desesperam, né? Sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Mas nós não devemos fazer isso com as crianças. Nós devemos ser amigos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de algum irmão pequeno que você tenha, né? O que é que você vai fazer com essa criança? Você tem que mostrar para aquela criança que ela deve confiar em você. E claro, você tem que ter tem que ter caráter e fazer valer a confiança. Não vá pegar essa confiança que essa criança está pondo em você e jogar no lixo, não. Faça valer a confiança que ela tem em você. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para aquela criança que no dia que ela quiser perguntar sobre sexo, né, quiser perguntar sobre órgãos genitais, para que serve, como é que é gerado um bebê, você tem que dizer para essa criança, olha, no dia que você quiser saber sobre qualquer uma dessas coisas, pode me perguntar. Se você se sentir à vontade, eu vou lhe dizer, eu vou lhe explicar da forma que você possa entender sem ferir a sua infância. Então, nós devemos tomar bastante cuidado de nem deixar aquela criança sem a devida atenção, né? Deixar ela totalmente à mercê do mundo, totalmente à mercê de alguém mal, que vai falar para ela de forma errada, mas também nós não devemos ser invasivos com essas crianças, porque quando a gente fala de uma forma errada, num tempo errado, e sem que a criança queira, você também vai estar praticando um abuso com aquela criança. Você vai estar ferindo, vai estar ofendendo aquela criança. Ela vai ficar com vergonha, ela não vai querer saber daquilo naquele momento, entendeu? Eu já ouvi isso de uma psicóloga, né? Perto, a criança quiser perguntar alguma coisa a você sobre algum assunto, né? A criança tem que se sentir a liberdade. Eu lembro que quando meu sobrinho Jonas era pequeno, ele tinha uns 6 anos, se eu não me engano, era 7 anos. Ele sempre foi muito pra frente, né? Ele sempre foi muito, como de um povo, espilicute, né? Eu lembro que quando ele era pequenininho, tinha uns 4 aninhos, eu tava andando na orla da praia com ele, aí lá longe, ele avistou um homem com aquele cabelo assim, sabe?
Que esse cabelo assim, aquele pessoal que vive por aí que não quer nada com a vida, né? Aí ele olhou para aquele homem, né? Eu achei muito engraçado o jeito dele. Eu andando com ele, me lembro como se fosse hoje. Aí ele disse assim: tia, esse homem não tem tesoura não para cortar esse cabelo? Ele dizia desse jeito. Então era muito engraçado, ele era criança, ainda é, né? Que é muito palhaço. Os meus sobrinhos são meio palhaços, sabe? Aí, outra vez também, uma vez eu levei ele pro shopping, quando ele era criancinho, as crianças lá, tudo na fila do Papai Noel, né? Aí ele, para quebrar, né, com tudo, que ele não tinha o que fazer, aí ele foi e disse assim: esse homem é só um vestido de Papai Noel, né, tia? Nem existe Papai Noel. Daí ele era muito engraçado, né? Aí, é muito engraçado, né? Aí eu lembro que quando ele tinha assim uns 6, 7 anos por aí eu tava no mercantil com ele, né? Aí bem aqui no caixa, né, tinha uma caixinha de camisinha, né? Aí ele disse assim: tia, pra que é isso daqui, hein, tia? Ele disse assim: tia, o que é isso daqui, hein? Pegou o pacotinho lá e disse: tia, o que é isso aqui? Acho que ele pensou que era alguma coisa de comer, né? Porque tava tudo ali junto com bombom, as coisas. O pessoal bota os bombons assim, que é para as crianças ser seduzidas, né? Bem no caixa. Aí ele foi e disse assim: tio, o que é isso daqui, hein? Desse jeito, né? Aí ainda pegou assim no. Aí eu disse assim: isso aí é que o homem usa junto com a mulher. Eu falei desse jeito. Eu acho que eu falei mais ou menos assim, né? Isso aí é que o homem usa com a mulher, Jonas. Eu falei desse jeito, né? Na época, né? Porque vai chegar um momento que ele vai descobrir aquilo, entendeu? Então a gente não tem que ser invasivo com as crianças. Ai, vou parar, vou dizer aqui como é que o homem usa. Não, isso a gente não precisa disso, não precisa ser invasivo. É só uma criança com a curiosidade dele, entendeu? Nós devemos tomar bastante cuidado, né? Eu lembro que uma colega minha, quando a filha dela casou, aí teve uma pessoa que chegou lá, né, querendo. Eu não sei se foi antes, eu acho que foi antes do casamento dela. Chegou lá querendo dizer para a menina como é que fazia lá na cama, não sei o que mais lá. E a irmã não gostou disso. E eu também achei que ela foi muito invasiva ali, né? Com aquele jeito dela. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que o nosso corpo, ele tem sensores. Ele sabe o que fazer. Não precisa a pessoa assistir filme pornô, precisa assistir a novela para aprender. Não precisa. O nosso corpo, ele foi feito perfeitamente por Deus. E ele é tão perfeito que ele vai saber o que fazer na hora certa de fazer. Porque existe a hora certa de todas as coisas. Quando a gente está com fome, a gente não sabe o que tem que comer. Meu sobrinho Eduardo, quando ele era bebezinho, que ele tinha uns 3 aninhos de idade, quando ele estava com fome, ele ia até lá onde tinha a goiabinha lá suja, e ele sabia que tinha que comer a goiaba para passar a fomezinha dele, né? Ninguém dizia para ele. Ele sabia. Quando ele sentia sede, ele ia lá na geladeira, pequenininho, abria a porta da geladeira, tirava a garrafinha de dentro, botava no chão e depois botava na boca a garrafa e tomava. Nós sabemos o que fazer. Mas se nós precisamos falar, que falemos de forma correta, sem prejudicar a infância daquela criança, ou por deixar de falar, ou falando no momento errado. Então, que nós possamos pedir a Deus entendimento, maturidade, para sabermos como agir com as crianças e até mesmo quando nós somos adultos, né? Para não cairmos nas ciladas do maligno. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.